paz do Senhor, queridas irmãs, estamos aqui com mais um Momento Mulher Agraciada. E esse momento é mais que especial porque nós passamos aí a semana do Dia das Mães e nós trouxemos 3 mães especiais aqui para falar com vocês hoje. E eu quero que elas se apresentem. Vamos começar pela pastora Mara, e aí as demais vão se apresentando. Vocês conhecem, mas elas vão falar um pouquinho delas, o que elas fazem, quem são elas, esposo, filhos, e nós vamos continuar a nossa conversa. Paz do Senhor a todos, meu nome é Mara, eu sou esposa do pastor Antônio Márcio, sou mãe de 4 lindos filhos, sou suspeita, né, de falar. Minha mais velha, a Mainara, ela está hoje com 14 anos, tenho a Mariana, que tem 10 anos, o Matheus, que tem 8 anos, e o Juninho, que tem 7 anos. Estou muito feliz de estar aqui com as minhas queridas companheiras, é muito bom poder aqui compartilhar deste assunto tão caro para mim, para nós, tão importante, que é a maternidade. Pastora Mara, só falei, a senhora, além de ser pastora junto ao seu esposo, a senhora também está cursando, terminando uma faculdade extremamente importante aí. Sim, é verdade. Eu estou concluindo o curso de psicologia, que é um curso também, se eu tiver um tempinho de falar, foi escolhido também por conta da maternidade. Pastora Kátia. Sou a Kátia Pains, esposa do pastor João Adair Ferreira, mãe de 2 lindos filhos, Éder Pains, Jordana Pains. O Éder hoje com 25 anos, a Jordana com 22 anos. E há 1 mês e 12 dias atrás me tornei vovó, vovozinha do Miguel Pains. Sou muito feliz com a família que Deus, confiou a mim. E pastora da Catedral Baleia, no campo. E líder de um grande de mulheres, do campo da Catedral Baleia. Pastora Pamela. Oi, olá a todas as mulheres que estão nos assistindo, aos homens também, que eu acredito que tenham alguns. Eu sou a Pamela, esposa do pastor Helder, que também é um dos colaboradores lá da Catedral Baleia, um dos vices. Hoje nós estamos cuidando de uma congregação em São Sebastião. Eu sou mamãe de 3, tenho uma Laurinha que está com 5 anos, faz 6 no próximo mês. Tenho a Estela que tem 1 aninho e tenho a Caminho, uma sementinha aqui que é o Heitor, que está com 5 meses e logo logo a gente recebe ele na nossa família também. E aí o lado profissional, pastora? Eu sou publicitária e trabalho na Ambev. E tento conciliar tudo isso aí com a graça e misericórdia de Deus. Agora que nós já conhecemos um pouquinho dessas mulheres extraordinárias que desenvolvem trabalho fora, são pastoras, são mães, a gente vai conversar um pouquinho sobre oração, É a oração e intercessão da mãe. Então eu queria que a Pamela começasse essa discussão. O que é assim, é ser intercessora, Eu me lembro que eu fui criada numa igreja e tinha um movimento chamado Desperta Débora, que era despertando as mães para a oração. E qual é assim a importância disso para vocês mães, para mostrarem para as outras mães a grande importância da intercessão pelos filhos? Amém. Eu até trouxe alguns materiais aqui que acho que pode ajudar a gente. O primeiro livro que tem aqui é esse mesmo, Como Orar por Seus Filhos. Porque a maternidade, ela é algo gerado na mulher desde muito pequena. Então, assim, a gente já tem esse instinto de brincar de boneca e de querer ser a mamãe, cuidar da casa. Então, eu acho que enquanto a gente ainda está na infância, quem está sobre a nossa tutela, nossos pais, avós, quem pode nos direcionar, já tem que falar sobre isso, sobre orar pelos seus filhos, sobre orar sobre o seu ventre, sobre abençoar as gerações que Deus vai colocar nas suas mãos. Então eu acho que a gente começa muito cedo a orar por isso. Agora, como orar é algo que você vai adquirindo de acordo com a sua intimidade com o Senhor, Porque quando você é jovem, você ora como? Pai, permita-me ser mãe. Eu quero, eu desejo. Se realmente é algo que está no seu coração, eu acho que você parte desse princípio. Quando você está grávida, você ora pelo seu ventre. Pai, abençoe a formação dessa criança, cada célula do corpo, cada pedacinho dos ossos, todos os neurônios. Então,
você já vai dando uma qualificação diferente para sua oração. E isso vai acontecendo em todas as fases. Quando a sua criança nasce, você tem uma oração de gratidão enorme por vê-la perfeita, sabe? Por ver a concepção que Deus te deu, um fruto de um casamento. E aí você já ora, mesmo o bebê pequenininho, você já pensa, meu Deus, um dia essa criança vai crescer, vai casar, e você ora pelo seu futuro genro, pela sua futura nora, você ora pelos seus netos. Então, assim, é uma estrada muito longa que você sustenta em oração, e eu acho que a cada fase que você vai rompendo, vão surgindo novas necessidades no seu coração, e você vai vendo que você tem muito a pedir ao Senhor, muito a agradecer ao Senhor, e a manter um relacionamento contínuo de oração, de gratidão e de súplicas em prol da sua família e dos frutos que o Senhor tem colocado no seu ventre. Vamos conversar um pouquinho com a pastora Mara, que os filhos são um pouquinho mais velhos que os da Pamela, né? Ela tem filho adolescente já, e aí muda um pouquinho algumas concepções. Não vou dizer que muda a oração, porque a oração a gente continua orando pelos filhos até que eles se envelheçam, mas a questão do filho adolescente, do filho pré-adolescente. A oração, eu aprendi, né, esse caminho da oração com a minha mãe. Com minha mãe, com meu pai. Então, eu me recordo de, algumas vezes ainda pequena, assim, levantar com um cochicho, de alguns choros, algumas lágrimas. E à beira da minha cama estava ali a minha mãe. E eu tenho trazido isso para o meu lar, porque é um desafio para nós como cristãs, né? Como é que nós vamos ensinar sobre Deus para os nossos filhos? Quem é esse Deus? O que é orar? Nós temos que trazer a presença do Senhor para dentro do nosso lar, através dessa comunicação. E comunicar-se com Deus é orar. Então eu vejo que é um desafio muito grande para nós como mães apresentar esse Deus. Olha, uma mãe ela pode ser profissional, uma mãe ela pode ser uma mulher muito linda, mas tudo isso passa. Mas uma herança que nunca passa, que nós vamos deixar guardado no coração dos nossos filhos, é a forma como eles vão falar com Deus. Porque nós temos, às vezes, uma mania que nós buscamos respostas de tantas lutas. Primeiro a gente vai ao médico, primeiro a gente busca, né, uma ajuda em livros profissionais, tantas coisas que são tão importantes. E às vezes, quando tudo não tem mais jeito, a gente vai e lembra de orar. Então, nós temos que trazer isso como prioridade, como uma essência daquilo que é mais importante para dentro do nosso lar. E assim eu tenho vencido muitas coisas dentro do meu lar. Eu tenho trazido para os meus filhos, na oração doméstica ali, que nós nos comunicamos com o Senhor juntos. Esta oração que liga a família, esta oração que nos liga à igreja, né? É onde eles falam com Deus ali e eles começam a se expressar diante de Deus. Porque não é sempre que a gente tem um momento para falar com um amigo. Eu falo isso para eles, né? E num período como nós estamos agora, às vezes afastados de alguns amigos, nós não podemos conversar muito com as pessoas. E também não é tudo que a gente pode falar com alguém. Mas eu falo para eles, filhos, com o Senhor você sempre pode falar. Como pastoras, nem sempre nós podemos conversar com muitas pessoas, tantas coisas. Mas é onde tem sido ali o meu momento de fala com o Senhor. E Ele nunca nos deixa sem resposta. Então, minha querida irmã, você que está nos ouvindo, ore no seu lar, ore pelos seus filhos, seja uma voz profética dentro da tua casa. Eu tenho certeza que o Senhor vai usar a sua oração e as coisas que você não consegue resolver com as palavras, o Espírito Santo, através da tua oração, vai tocar lá no mais profundo onde você não vai. E eu tenho certeza que Ele vai agir na sua vida, assim como Ele tem agido na nossa. Nós vamos falar sobre oração agora com a pastora Kátia, que vive esse momento. Ela já casou os seus 2 filhos, é vovó. E hoje a pastora Kátia colhe esses frutos, né? O fruto da oração que ela fez pelos seus filhos. É uma grande verdade a gente cobrir os nossos filhos de oração. A bênção que cai na vida dos nossos filhos, elas vão por longos e longos anos, né? Vai no casamento, vem sobre os nossos netos. E eu sou a prova disso, desde que fiquei grávida dos meus filhos, orando, né, entregando ao Senhor. E já pedi ao Senhor, Senhor, eu quero que meus filhos sejam bênção na tua casa, bênção na nossa vida. E é o resultado da oração. Deus ouve as nossas orações e as bênçãos, elas continuam
por toda a vida. E eu sempre orei pelos meus filhos. Eu tinha o costume de, quando eu chegava do culto, às vezes, mês de semana, meus filhos não poderiam ir para a igreja, né? Durante a semana, por questão de estudar, tudo. Mas toda vez que eu chegava, eu ia lá na cama, mesmo eles deitados, dormindo, eu orava. E por algumas vezes, Mara, o Éder acordou, a Jordana acordou. E eles davam até aquele suspiro assim, ó. Quando via que você, né, tinha chegado, que estava ali orando. Isso é muito bom, gente. Isso é muito precioso. Eu aconselho as mães que ainda estão com seus filhos pequenos aí, que elas façam esse exercício aí da oração, porque o resultado é muito bom. E você tem certeza e vai vendo ao longo do tempo que valeu a pena você pagar um preço, você orar ali pelos seus filhos. E eu agradeço muito também a Deus, a minha mãe também era uma mulher de oração, até hoje. E às vezes eu brinco assim, a Jordana fala assim, mamãe, nós somos tão abençoados. Eu falo, ó, não é só a oração da mamãe, tem a oração da vovó. As bênçãos, é o que eu acabei de falar, elas vêm dos nossos avós que oram por nós. Eu também sou neta de pastor, né? Meu pai também pastor, então somos famílias muito abençoadas, porque a minha avó também, eu vi que era sempre uma mulher de oração, e as orações da minha avó me alcançou, né? Tem alcançado meus filhos, e eu sei que por muitos e muitos anos aí a gente vai continuar colhendo o resultado da oração. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a criação de fato de filhos. A pastora Pamela está na primeira fase, a gente está aqui com mães de bebês, mães de adolescente, mães já de pastoras, missionárias, e nós vamos falar sobre de fato a questão da criação, o ser exemplo, o quanto é importante ser exemplo, dar exemplo aos nossos filhos. Eu estou no início da jornada, certamente ainda tenho muito a aprender e procuro buscar dentro da palavra do Senhor as melhores orientações. Converso muito com amigas mais velhas, com pessoas que já estão à minha frente, né, que têm uma experiência maior, um legado exercido para eu poder caminhar parecido também, me inspirar em outras mães, e conto muito com a misericórdia e graça de Deus, né? Com certeza, assim, essa primeira fase da infância, a criança depende muito dos cuidados básicos em relação à sua manutenção mesmo de saúde física, né? E todo esse sustento emocional que eu tenho certeza que vai amparar a vida ao longo da caminhada. Eu me esforço muito para ser uma mãe presente, para mostrar para as minhas filhas a minha figura como uma companheira delas também. Elas sabem, e eu falo diariamente, que elas são um presente de Deus para mim, e eu quero que elas sintam a mesma coisa, que elas são presenteadas com a mamãe que elas têm. Nossa relação lá em casa é uma relação muito tranquila. Eu sempre trago para elas que o nosso maior referencial é o Senhor. A mamãe erra, a mamãe tem os fracassos dela. Ainda é muito cedo, às vezes eu falo algumas coisas que a Laura tem dificuldade de entender, mas eu sei que é uma sementinha que eu vou colocar no coração dela e que ela vai crescer e que ela vai perceber mais isso. Então, às vezes eu faço uma repreensão mais pesada, solto uma palavra que às vezes deixa ela um pouco mais confusa, uma correção que às vezes eu errei, eu corrigi, de fato não foi ela que negligenciou alguma coisa, mas somos pecadoras, somos mães carentes da graça do Senhor, e mesmo no início da caminhada eu já sou totalmente consciente disso, peço muita misericórdia de Deus sobre a minha jornada, e tento manter essa proximidade com as minhas filhas para a gente levarem a Deus as nossas necessidades. Então lá em casa, por exemplo, a Laurinha, que já tá mais velha, quando ela tem algum erro, transcorre em alguma coisa que foi um ato de desobediência ou de falta de atenção, eu repreendo, eu coloco de castigo, e ela sabe, depois disso a gente vai orar juntas, porque eu preciso orar para que o ensinamento que eu tô dando para ela penetre no coraçãozinho dela, e da mesma forma ela precisa entender que a mamãe dela tá fazendo aquilo por amor e porque ela quer o melhor para a caminhada dela. Então ela sabe disso, e às vezes eu deixo ela lá de castigo e sai ela, mãe, volta pra gente orar, tá? Porque ela já tá esperando eu voltar pra gente levar a Deus aquela necessidade que nós temos juntas. A pastora Mara já diz o ditado, a palavra convence e o exemplo arrasta. A senhora que é mãe de 4 filhos, tem filho adolescente, pré-adolescente, o que a senhora tem a dizer sobre isso? É interessante pensar sobre isso, porque é uma discussão, né? Muitas pessoas falam, alguns até teóricos, elaboram esse pensamento dizendo que a mulher que é mãe, ela
tem a escolha de querer ou não ser exemplo para os seus filhos. É algo que eu discordo, porque não depende de mim querer ou não querer ser um exemplo para os meus filhos. Porque independente da minha decisão, eu vou ser exemplo para eles, né? Eu sou a primeira identificação, eu sou um espelho para os meus filhos, né? Então, desde ali do nascimento, eles vão olhar para mim, vão se comparar comigo, vão aprender comigo, vão se desenvolver, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Isso está muito interligado, né? E essa questão é pesada para nós como mãe. E gera algumas discussões, como a Pamela estava dizendo, muitas vezes nós olhamos para os nossos erros, para as nossas falhas, nos questionamos, falando o que eu estou passando para os meus filhos. Então aqui eu quero levantar algo que eu acho muito importante. Eu acho extremamente necessário eu estar bem, eu cuidar de mim como pessoa, né? O meu autoconhecimento, o meu autocuidado, a minha vida espiritual está fundamentada em oração com o Senhor, meu casamento estar bem, porque se eu estou bem, com certeza, naturalmente isso vai fluir para o meu lar, né? Então eu vejo assim, muitos esforços sendo ali derramados sobre as famílias, algo meio mecanizado, como se a mulher ela tem que, não, eu vou sentar aqui, agora é minha hora de ser exemplo. Não, cuida de você como mulher de Deus, cuida de você como esposa, e seja uma mãe de verdade, se entregue à maternidade, olhe para os seus filhos, brinque com eles, né? A tia Jo, que é uma pregadora famosa, ela costuma dizer que o coração da criança é de quem chegar primeiro, né? E eu acredito muito nisso, e eu acredito que o coração dos meus filhos, eles pertencem ao Senhor, e eu quero que isso continue acontecendo, e eu sou a referência do meu lar, juntamente com o meu esposo, né? Nós somos referência do nosso lar. Então, há muitas fases que eles precisam de tantas coisas. As fases das perguntas, não é verdade? Mamãe, é isso, por que isso, por que aquilo? Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Como é que eu vou saber essas respostas? Eu tenho que ter uma base. E a minha base precisa ser a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz aqui em Timóteo, que aqui no capítulo 1, versículo 5, quando o apóstolo Paulo lembra Timóteo da avó dele e da mãe dele. O que elas ensinaram a ele? A ter uma fé não fingida. Olha que coisa linda. Ele herdou isso, porque ele teve esse exemplo dentro de casa. Então é um desafio, porque meus filhos já passaram pela puberdade, né? Elas têm acesso a coleguinhas que estão vivendo outra realidade delas. Às vezes elas se comparam, né? Tem coisas que as colegas vivem que elas não vivem. Outras permissões, exatamente, são outras permissões. São youtubers influenciando, são tantas coisas que esse mundo moderno traz, né? E eu como mãe, eu preciso estar bem informada, tanto nos questionamentos com relação à palavra do Senhor que o meu e o seu filho vão ouvir lá na escola. Se eu e você não formos exemplo de saber manejar bem a palavra do Senhor, para que os nossos filhos venham a ter a resposta certa, não é verdade? Para as suas confusões, para as suas dúvidas, fica difícil, né? Então que o Senhor nos oriente, para que nós venhamos vencer cada dia mais esses desafios. A nossa conversa vai continuar e a gente quer falar um pouquinho com a pastora Kátia. A pastora Kátia que tem uma família sacerdotal, ela que é filha de pastor, neto de pastor, e ela tem a grata satisfação de ser mãe de pastor, mãe de missionária. E como é que é isso, pastora? Porque assim, muita gente aspira tantas coisas para os filhos, né? Hoje o seu filho, que tem como o pai como exemplo e é pastor também, como é isso, pastora? Sim, eu sei da importância que é você incentivar o seu filho a estudar. Muitas mães têm esse sonho, que meu filho vai ser médico, meu filho vai ser um advogado. Claro que eu incentivei muito meus filhos a estudar. Esse ano mesmo a Jordana está formando em psicologia, o Éden já em recursos humanos, mas nunca deixei desse lado aí do ministério, né? Dele estar sempre orando e falando, meu filho, vê se é a vontade do Senhor também, né? Do seu ministério. E eu sempre falava isso pro Éder, não tem por onde correr. Na adolescência ele ficou um pouquinho assim, Deus vai te pegar porque eu vejo que você tem um ministério. E graças a Deus, as orações, né, dos pais, dos avós, no tempo certo, meu filho conseguiu enxergar, ver que realmente Deus tinha
o pastoreio na vida dele. E hoje, graças a Deus, né, aos 22 anos, ele foi consagrado a pastor. Ele já está dirigindo a 4ª igreja. E a gente tem certeza que Deus tinha isso na vida do meu filho. A Jordana também é uma missionária, né, hoje líder dos jovens, pregadora da palavra. E graças a Deus, eles souberam conciliar a vida profissional, mas não deixaram do legado de fazer a obra do Senhor. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por tantas bênçãos dos meus filhos hoje ter um estudo, mas também deles se preocuparem em se colocarem à disposição de fazer a obra do Senhor. Eu sou uma mãe muito realizada, muito agradecida ao Senhor por Ele ter feito tudo isso na vida dos meus filhos. E nós vamos falar agora com essas mães sobre o desafio de ser mãe nessa nossa época, nos dias atuais. Mas essas mães vão conversar um pouquinho agora sobre esses desafios. Não, pode começar a pastora Mara. A pastora Mara vai começar falando dos desafios. Então, no meu caso, eu me casei muito nova, com 18 anos. E, claro, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Mas eu não imaginava que eu teria uma família tão grande, né? E lá em casa foi um pouquinho diferente, né? Então, primeiro nós começamos a vida ministerial, eu tive os meus filhos. E depois que o meu último filho nasceu, foi que eu fui estudar. Quando o Juninho ainda era bebê de colo, aí eu fui para a faculdade e estava acontecendo algo interessante na minha vida, que o meu filho, o Matheus, ele estava com 2 anos e eu comecei a perceber que ele era diferente. E esse é um grande desafio para mim, né? Eu tenho 4 filhos, a minha mais velha tem 14 anos, a Mainara, e eu acho que o desafio da mulher moderna hoje é você se informar para que você possa ajudar os seus filhos também, né? Nós vivemos num mundo complexo, entendeu? Nós temos que ter cuidado com a vida espiritual deles, envolver eles na casa do Senhor, mas também nos aproximar desse ambiente que eles vivem, né? Para que nós possamos dialogar com eles também essas questões. Com certeza, a comunicação, né? A gente alcançá-los no mesmo nível de comunicação, né? Porque a gente tem que entrar no universo deles para eles serem entendidos por nós também, né? Exatamente. A gente tem que se fazer entendido para eles. Isso. Foi aí que eu comecei a perceber que o Matheus, ele não tinha se desenvolvido igual os outros irmãos dele, né? A Mainara, ela Matheus é o terceiro. É o terceiro. Ele desfraldou muito rápido. A Mainara desfraldou muito rápido, falou muito rápido. Também a Mariana. E o Matheus tinha uma dificuldade de linguagem muito grande, de desfraude, de sono e de outras questões, né? Que isso repercutia em todos os lugares. Comparações. E essa convivência, essa preocupação que a mãe tem é muito importante, né, missionária Mara? Porque imagine se você não tivesse essa atenção que você, né, dava para os seus filhos, tem dado aos seus filhos, às vezes você poderia descobrir isso muito mais tarde, né? E isso é muito importante, por mais que você é uma pastora estudando, mas você ficou atenta, né, a comparar a criação comparando de um filho com o outro, que tinha alguma diferença. Isso aí é muito importante e foi de uma sabedoria muito grande sua, que Deus te abençoe. É importante eles verem que nós temos esse olhar. E é um desafio por quê? Porque nós sabemos que a identidade da pessoa, ela precisa se sentir singular. Cada criança, eu tenho 4 filhos, eu não posso querer pegar eles e fazer que eles sejam iguais. Uma forminha, né? Igualzinha. Isso. Então é muito importante para nós como mães que os nossos filhos olhem e falem assim, olha, eu tenho mais 3 irmãozinhos, mas a minha mãe vê que eu gosto mais de cantar, eu já não gosto de cantar, eu gosto de pintar. Cada um tem uma particularidade. Não é verdade. Eles não são iguais. Eles nunca vão ser, diferentes, né, pastora? Nunca vão ser. São criados do mesmo jeito. Um é mais tranquilo, outro já é mais, né, retraído, agitado. E aí a gente como mãe tem que, como você tem 4 filhos, mostrar isso a eles, né? Cada uma tem a sua singularidade, né? Os pais têm mania de projetar seus sonhos e até suas frustrações, seus fracassos sobre os filhos. Lembrando que os nossos filhos não tem que ser o que a gente quer que eles sejam. Cada um tem sua vida. Cada um tem sua vida, isso que eu falei. Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade que eu
particularmente, acho que isso tem muito da mãe mesmo. O pai também participa muito, mas eu acho que a mãe tem essa sensibilidade, sabe? De perceber no filho alguns dons e talentos que ele pode desenvolver mais, em relação principalmente às coisas familiares, entendeu? Como que você pode proceder nessas cautelas, porque o pai normalmente é a figura de um provedor que se ausenta mais de casa, que vai trabalhar para trazer a manutenção da família. E a mãe, ela tem um tempo de convivência maior com o filho. Então eu acho que é o que a pastora Mara falou, ela percebeu que no terceiro filho tinha um comportamento diferente dos demais. E nisso ela trouxe uma responsabilidade que ela precisava conhecer, trazer através de um estudo, através de aconselhamento, através até da palavra de Deus também, como que ela poderia tratar essa particularidade dos filhos dela, especialmente do terceiro filho. E essa questão da projeção, da gente colocar frustrações, os nossos anseios, os nossos sonhos dos nossos filhos, é um erro que, não falo que a gente não comete, né? Mas que a gente tem que ter muito cuidado no momento que coloca. Igual a pastora Kátia falou, eu venho de uma família sacerdotal. Meus pais são pastores, meus avós são pastores. E eu desejo que os meus filhos sejam pastores. E a gente planta isso no coração, mas a gente sabe que Deus vai trabalhar da forma dele, que cada filho vai ter um dom específico, um chamado específico, que a gente tem que entender, amparar, cuidar e orar para que o Senhor realmente cumpra o propósito dele na vida dos nossos filhos. E não os nossos propósitos e os nossos sonhos, né? Verdade. E pensando nisso também, me faz me lembrar de uma experiência de quando a Mariana minha, ela tinha 5 aninhos e ela começou a fazer xixi na cama de novo. Olha pra você ver. Então, uma regressão. Isso, são os desafios que a gente passa. E a importância desse olhar atento, que a Pamela acabou de dizer, amada irmã, nesse tempo que você tá mais dentro de casa, que eu sei que você também pode ser que trabalha fora e tá na correria, abre os seus olhos espirituais e os seus olhos sensíveis de mãe. Aproveita esse momento, chama seu filhinho individualmente, eles precisam da mamãe individualmente também, né? Às vezes você tem 1, 2, 3, 4 filhos, mas um tempinho seu só com ele precisa se sentir ali exclusivo, só você com ele. Olhe, veja se ele está precisando de alguma coisa, converse com o seu filho, esteja atento ao que ele assiste, as mídias sociais que ele está acessando. Nós precisamos querer estar próximo dos nossos filhos. É assim que o Senhor vai mostrar para você quais são os projetos que Deus tem na vida do seu filho, quais são os perigos que ele está correndo, a rede de amizade que ele tem, não é verdade? Aí você vai poder investir com amor, ajudá-lo naquilo que ele está precisando. Então, e esse momento é muito pertinente, né? Porque normalmente a gente reclama que a rotina é muito pesada, que os filhos passam longas jornadas na escola, que a gente trabalha, que tem que ir pra igreja. E a gente está sendo, ao mesmo tempo, provado pelo Senhor, mas presenteada pelo Senhor para passar esse tempo em família. Então, eu acredito muito que muitas mamães e papais não teriam esse tempo se não fosse esse cenário do coronavírus. Mas nesse momento, aproveite para fazer o que a pastora Mara está orientando. Observe seu filho, comportamentos, reações, o que assiste, o que faz antes de dormir, o tempo no banho, esse tipo de situação que você normalmente não presencia durante a sua semana, durante os dias que vocês têm aí na correria, mas que agora a gente está tendo essa oportunidade de poder sentar, conversar, o que ele lê, o que ele gosta, quais são os assuntos que ele se interessa, entendeu? Para você também, dentro dessa modernidade que a gente tem, de todos os bombardeamentos midiáticos, o que a gente consegue proteger, o que ainda dá tempo de corrigir, porque tem coisa que realmente a gente já perdeu a mão e se a gente não colocar, investir o nosso tempo e o nosso coração agora, a gente vai ter frutos horríveis no futuro. Então, que a gente possa olhar com esse momento, ter um olhar diferente para que realmente a gente aproveite a oportunidade de estar mais perto das nossas crianças, adolescentes e jovens e tratar os assuntos que são importantes para eles. É o que eu sempre tenho falado, olhar esse momento como um lado positivo, né? Porque eu sei que no início aí muitas pessoas ficaram angustiadas de ficarem presas, tudo. E eu mesmo, nas 2 primeiras semanas, eu tive essa sensação. Mas aí, em uma madrugada, eu orando, e Deus me despertou para me olhar esse tempo como um tempo positivo. De você estar mais com seu filho, com seu esposo, de viver coisas que você não vive no decorrer do ano pela correria. E realmente eu tenho aprendido muito com isso, porque
eu estou vivendo mais intensamente com meu esposo, com meus filhos, e isso tem me ajudado bastante a olhar só como um lado positivo, que a Pamela acabou de falar. Porque se não fosse isso agora, você não estava tendo a oportunidade de estar vivendo o que nós estamos vivendo, né? Tudo intensamente, em família. E eu sei que Deus está no controle de tudo e tudo tem um propósito. Né? Eu sei que tem um propósito nisso aí que está acontecendo. E a palavra de Deus diz, né? Principalmente com a família. Isso, e a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for mais velha, ela não se desviará dele. Então, esse é o recado que nós queremos deixar para vocês, através dessas mães, que vocês não ensinem o caminho, não aponte o caminho para os seus filhos, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Você não vai ensinar, olha, você vai por aqui. Não, não é assim. É ensinar no caminho. É o tempo todo você está ensinando o seu filho. E tenha certeza que se você dedicar esse tempo precioso ao seu filho, cuidando, amando, ensinando o caminho do Senhor, nós temos plena convicção de que ele não vai se desviar dele. Então, nós queremos agradecer essas mamães que estiveram aqui, mamães pastoras, que têm as suas funções, tanto fora como dentro de casa. Muito obrigada por vocês dedicarem esse momentinho para nós entrarmos na casa das nossas irmãs com o Momento Mulher Agraciada. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Amém. Beijo a todos. Como eu disse no final, né, pastora Mara, a Bíblia diz que a gente precisa criar os filhos no caminho que se deve andar e quando crescer eles não se desviarão dele. Mas nós vamos trazer uma palavra de alívio para muitas mães que hoje estão com os filhos fora da igreja. Sim. Mãe, nós vivemos em um mundo, uma cultura moderna, onde se fala muito sobre a culpa da mulher, né? A culpa da mãe. Até se fala que não existe uma mãe sem culpa. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. O Senhor conhece o teu coração, os seus esforços, as suas orações, tudo aquilo que você plantou e gerou no coração do seu filho. Você pode ter certeza que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Tudo aquilo que você plantou, um determinado tempo, vai florescer na vida do teu filho. Nunca desista de crer, nunca desista de sonhar e nunca desista de investir. Não pense que o tempo foi perdido, eu não tive essa oportunidade. Você pode pensar assim, pastor, eu não tive a oportunidade de criar o meu filho na presença do Senhor, ou o meu esposo não é crente, né? Minha amada irmã, o seu filho teve você como serva do Senhor, mas pode ser que ele teve outras influências na vida dele que fugiu do seu controle. Mas você pode ter certeza que os olhos do Senhor e o Espírito Santo, através da sua oração, vai estar alcançando o seu filho aonde ele estiver. Ele pode estar tão longe de você nesse momento e você pode estar chorando por ele, mas nós cremos em um Deus que resgata, porque a palavra do Senhor diz que a árvore mesmo cortada, a sua raiz, ao cheiro das águas, brotará. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.